boa tarde, é um prazer estar aqui. A gente vai começar mais esse lançamento do livro, né? Pensando as favelas cariocas, história e questões urbanas. Então, rapidamente, né, apresentar em 2 minutos. O livro é uma iniciativa minha, do Mário Brum e do Mauro Amoroso, enfim, e acaba sendo, né, pelos os autores, né, que nos prestigiaram no livro, um trabalho coletivo, né? Eu acho que a produção de conhecimento, de uma maneira geral, enfim, eu acho que tantos colegas que escreveram aqui, muitos desses eu já pedi ajuda de artigos, já pedi ajuda de fontes, enfim, a gente também já distribuiu. Eu acho que é interessante assim essa produção coletiva, e mais especificamente com o Mário e com o Mauro, já há muito tempo que a gente trabalha junto, e a gente via o interesse, a possibilidade de construir, de produzir uma coletânea, enfim, que a gente pudesse juntar colegas, companheiros, e que vem trabalhando também e vem discutindo as favelas, né? Então, antes de mais nada do livro, a gente não tem a menor intenção, menor de resumir, enfim, essa discussão, muito ao contrário. A ideia é um pontapé inicial, que venham vários outros pensando as favelas cariocas, outros livros, outras coletâneas, que a gente acha que tem tanta coisa para falar, e tantas possibilidades, e tanta gente bacana produzindo conhecimento, então que seja um pouco mais uma contribuição, mais um tijolinho aí nesse esforço de compreender a nossa cidade, de compreender as favelas e discutir essa questão e colocar realmente uma centralidade nesse debate, a importância que ela tem, sobretudo no contexto atual, né? Então, antes de passar a bola para os nossos autores aqui presentes, assim, falar que o livro inicialmente a gente tinha uma ideia de ter 3 livros, né, ter 3 volumes. Ele acabou sendo, por limitações editoriais, acabaram se limitando a 2 volumes. Então, esse primeiro, a gente vem discutindo uma questão mais historiográfica, mas não somente, né? Tem também alguns debates mais pontuais de maneira transversais, mas a gente tentou, de alguma forma, abordar contextos e períodos históricos distintos, né? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar mais o tempo presente, não necessariamente e somente, mas questões que venham mais nos dias atuais. Mas que não é só o limite, a questão. A gente teve artigos sobre a Primeira República, sobre Pedro Ernesto, período dos anos 50 e etc. O segundo livro, né, o segundo volume, que sai no final do ano ou no início do ano que vem, a gente vai ter um trabalho mais voltado para algumas questões mais específicas, como o debate racial, que é um texto até do Alan Gomes com Mário Brum, mas também uma discussão mais centrada sobre a questão da memória, discutindo tanto projetos de memória, turismo de base comunitária, discutindo a perspectiva da memória, museus de favela, enfim. Então, a linha da memória é uma questão mais central. Enfim, a gente não sabe, né, Mário, se mais para frente pode ser que tenham outros projetos, outras questões, tenham outros volumes daqui em diante, né? Enfim, então, obrigado por estarem aqui presentes. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para o Mário Brum e para a Gisele Martins, começando pelo Mário Brum. Eu vou deixar depois, se vocês querendo, se apresentem de maneira mais detalhada aí. O texto da Gisele e do Mário foram da redemocratização ao Rio pós-2016, o entulho autoritário da ditadura foi jogado nas favelas. Então, é extremamente interessante. Convido a todos, né, que possam ler o artigo. E eu vou passar a palavra ao Mário Brum inicialmente. Obrigado pela presença. A palavra é sua, Mário. Valeu. Boa tarde a todos e todas. Estão aqui participando dessa conversa e que vão nos assistir posteriormente. E aí, bom dia, boa noite, né? E muito feliz, assim, sendo bem sincero, né? A gente vive a angústia desse momento de pandemia, de fazer esses eventos de forma virtual. Isso tem um lado ruim, como, né, que a gente estava conversando aqui um pouco antes, do falta do café, da conversa, do chopp, suco depois. Mas, assim, essa forma também de aula, pelo menos nesse espaço mais interativo, é bacana, e faço uma saudação especialmente aí. Tem alguns alunos e alunas aqui meus, eu sou professor de História da UERJ. Além de fazer essa saudação,
aos meus alunos e os ex-alunos, também aos alunos do Serviço Social aqui, obrigado por nos receberem aqui. Agradecer a parte técnica aqui da editora PUC por todo o trabalho, não só no suporte aqui, mas pela produção do livro. Mostrei o livro hoje, a capa foi muito elogiada, né? Uma capa bonita, acho que é legal, fica bonito na estante. E o conteúdo, modéstia à parte, tem muito orgulho, né, de ter participado desse trabalho, como o Rafael falou, com 2 colegas assim que a gente já trabalha há bastante tempo, eu, Rafael e Mauro, e de fato a gente pensou numa demanda que tem surgido já há alguns anos, né, de que é o olhar histórico ou historiográfico para a questão das favelas, né? E não, apesar de não ser um livro só por historiadores, né, historiadoras, a gente tem aí a Gisele, de jornalismo, da comunicação, nós temos antropólogos, nós temos arquitetos, urbanistas, então eu queria destacar isso no livro também. E destacar também a parceria, que é a parceria feita não academicamente, né, somente, mas é uma parceria da vida, de luta por uma cidade melhor, por uma sociedade melhor, que a gente tem encontrado parceiros aí importantes, como a Gisele, que é uma pessoa fundamental. Eu tenho muito orgulho de ter escrito esse artigo com a Gisele. A Gisele, ela tem uma dupla autoria nesse artigo. A Gisele tem a autoria na escrita e a Gisele tem uma autoria na formulação do pensamento, que muita coisa que eu escrevi foi com base em coisas que a Gisele fala. A Gisele vai se apresentar depois aí, a Gisele participou, não sei se participa ainda, Gisele, da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, e a Gisele se coloca no debate sobre cidade, né, e sobre sociedade, sempre de uma maneira muito firme. Eu falo que a Gisele, seja qual o governo que nós tivermos, a Gisele é sempre uma pessoa necessária. Tânia e André são 2 pessoas queridíssimas, que a gente já participou de eventos acadêmicos e dessa luta aí também por uma sociedade, por uma academia mais justa. O André, então, né, junto com a Tânia, sem desmerecer todo o trabalho que a Tânia faz na Fiocruz e da importância da Fiocruz no Brasil de hoje, né, e o André, que é uma outra qualidade que eu acho que esse livro tem, além da forte participação feminina nos artigos, eu tenho sempre destacado isso, né, é a participação de moradores de favela na produção dos artigos. Né, eu acho que isso daí é um mérito dessa coletânea, tanto que o volume 2 ele é prefaciado para uma moradora de favela, ex-moradora, né, mas, né, que é a Mônica Francisco, que é moradora do Borel, cria do Borel, então que está deputada estadual no momento, mas que é uma pessoa que tem uma luta pelas comunidades há muito tempo. E é nisso que eu vou falar agora, depois desta longa saudação que eu fiz, que eu já gastei bastante tempo, estou marcando, podem ficar tranquilos. Esse artigo, quando a gente fala sobre se os escombros, é uma provocação, inclusive, por isso que eu falo, né? Que a Gisele e outros, temos aqui o Marcelo Deodoro, outros moradores de favelas do Rio de Janeiro, fazem essa provocação se a ditadura teria acabado nas favelas. Né? Que nas favelas a ditadura nunca acabou. Eu vou retomar um pouco uma cronologia do século XIX para chegar nesse miolo do artigo. Eu estou me dedicando bastante a estudar século XIX, começo do século XX. Rafael bem sabe, né? A gente está fazendo um artigo que Rafael falou que eu fui longe demais, mas é porque me chama a atenção, né, das permanências dessa cidade tão desigual e que ela se baseia na desigualdade, principalmente na construção do outro, né, na construção de um sentido de uma alteridade negativa, da projeção, principalmente sobre negros e pobres, né, como perigosos, como incivilizados, como mal educados, como selvagens, e isso justifica uma série de políticas para as favelas cariocas. Né? Isso tem servido por muito tempo como não só para as favelas, para as periferias de modo geral, e isso se espalha do Rio de Janeiro para o Brasil. E eu vou pegar aqui o livro Cidade Febril,
do Sidney Chalub, né, que é Epidemias na Corte Imperial, Cortiças Epidemias na Corte Imperial, se eu não me engano é o subtítulo, que aí tem a ver com o momento da atual pandemia, naquele Rio de Janeiro colonial ou imperial, né? Estamos falando da corte já no século XIX. Não se sabia exatamente como as pessoas ficavam doentes, da onde vinha a febre amarela, da onde vinha a tuberculose, da onde vinha o cólera, né? E aí se atribuía aos miasmas. Miasmas seriam algumas emanações vindas do solo, que atribuía-se à matéria orgânica, né? Esgoto, que se decompunham e que soltavam gases invisíveis. E isso, no Rio de Janeiro do século XIX, tem uma outra característica aí nessa cidade. É uma característica de uma cidade, além de ser cercada por morros, além de ser uma cidade construída sob aterros, sobre brejos, pântanos, né? Uma cidade muito tropical, muito úmida, muito quente. Era uma cidade também que quem vai falar disso é um colega meu, o André Azevedo, pegando o livrinho dele aqui da propaganda, estou fazendo várias. Né? O André fala da economia, uma discussão com a bibliografia, da economia da salvação diária. O que significa isso? O espaço público do Rio de Janeiro era um espaço público muito movimentado. Estamos falando do Rio de Janeiro ali. Esse livro é da PUC-Rio também. É bom que eu fiz o jabá aqui na própria editora, então está tudo em casa. Isso é bacana. Depois a gente acerta contigo. Depois a gente acerta a comissão, né? O espaço público do Rio de Janeiro era um espaço extremamente disputado e movimentado, com os escravos de ganho, com pessoas, escravo de ganho, aquele escravo que ele tinha que pagar uma diária ao seu senhor, trabalhadores que viviam da economia, não é informal porque o trabalho não era formalizado, mas sem ofício definido, ganhava do bico, vivia do ganha-pão do dia a dia. E numa sociedade escravocrata que demandava, né, que essas pessoas morassem todas muito próximas. Então, senhores escravos, elite e a base da sociedade, a base da pirâmide social, moravam muito próximo do outro, né? Porque quem construía e mantinha a cidade, o nome do livro é A Grande Reforma Urbana do Rio de Janeiro. Quem construía e mantinha a cidade, tanto o próprio funcionamento da cidade quanto as casas, o comércio, era em grande parte essa mão de obra escrava, forra, liberta e pobre. Isso fazia com que essas pessoas fossem colocadas sob permanente vigilância, né? E um estado de permanente tensão. O medo das elites, né, das autoridades, sobre essas classes mais pobres e negros, ele começa, né, essa tensão na cidade do Rio de Janeiro, ela começa, ou ela se estrutura ali, né, nessa necessidade de uma mão de obra morando perto e sob permanente controle. Eu falei dos miasmas porque o Sidney Chalub, nesse livro, ele faz uma importante observação que, como não se sabia exatamente de onde vinha a doença, a febre amarela, então esses espaços habitados por negros e por pobres, considerados insalubres, considerados ambientes infecciosos, eram postos sob permanente vigilância. O tempo todo eles tinham que estar sob permanente inspeção. O tempo todo eles tinham que estar sob permanente controle. Fiz esse grande recorte aí, voltando ao século XIX, para mostrar como isso é uma permanência na nossa história, né? Essa frase do Sidney Chalub, ela vale para as favelas atuais. Como não se sabe quem é bandido na favela, todos os moradores podem ser considerados bandidos. Esses territórios devem ser postos sob permanente vigilância, sob permanente inspeção, sob permanente controle, né? Para o bem coletivo, para o bem da sociedade, esses territórios eles precisam ser permanentemente postos sob medo, né? Sob essa pressão de uma sociedade que construiu uma imagem do outro sempre estigmatizada, uma imagem do outro como perigoso, como marginal, como bandido. E é essa construção que cada vez mais aí
são duas autocríticas que nós, como academia, precisamos fazer. O quanto a gente está tentando reverter, fazer um outro jabá aqui. No segundo livro, eu tenho um artigo com a Luan Gomes que trata sobre isso. O quanto a questão, a Luan Gomes é um ex-morador do Morro do Turano, fez seu mestrado na UFRJ sobre isso, em História na UFRJ sobre isso, e a gente tem uma parceria nesse artigo que o quanto essa questão étnico-racial ela é importante para a gente pensar as favelas e o quanto ela foi desconsiderada pela academia. E por quê? Porque, na verdade, a construção desse território da favela na cidade ela vai se dar basicamente associando aqueles espaços como espaços de pessoas negras. E isso foi naturalizado, inclusive por nós da academia, principalmente por nós brancos da academia. A gente naturalizou essa construção, que é uma construção fortíssima, de que a favela é um espaço de negro e é um espaço de negro porque é a favela. As duas coisas que parecem ser sinônimos, mas estão muito associadas. E a ditadura, chegando no nosso artigo finalmente, já para passar a bola para a Gisele daqui a pouquinho, nosso artigo vai tratar disso. De como, apesar de um grande movimento da sociedade pela redemocratização do país, o quanto essa questão ela não foi tocada, né? E é um erro que explica muito do Brasil de 2021, né? O quanto isso não foi alterado e quanto nós estamos falando, por exemplo, do currículo das forças de segurança, né? Não houve mudança no currículo das forças de segurança. Participei de uma banca uma vez que assim, tem aula de direitos humanos, mas assim, a aula de direitos humanos ela ocupa um espaço na grade curricular das forças de segurança do Brasil, um espaço muito pequeno, né? Um espaço tem vários Mário Bruns aqui que eu passei meu link para as pessoas. Eu estou vendo a Carmen aqui tá com o nome Mário Brum. Eu estou falando, gente, fui clonado. Eu também achei que teve uma multiplicação, mas enfim. Do nada, né? Mas voltando, eu participei na banca e falava isso. No currículo, o espaço destinado a direitos humanos é um espaço muito pequeno, enquanto para tiro é 10 vezes mais. E geralmente a aula de direitos humanos ela é dada por um professor às vezes ou de direito, é um professor já mais velhinho, não sei o quê, é uma aula mais monótona, chega na hora assim, gente, levanta aí, vamos treinar, vamos dar 10 voltas na quadra, 10 voltas na pista. E aí volta para a aula de direitos humanos, que aquilo ali é para treinar a atenção. Então, só nessa não mudança do currículo, a gente vê, e aí respondendo a questão e deixando para a Gisele pegar esta parte mais pós-redemocratização, a gente vê o quanto essa estrutura ela permaneceu intocada, o quanto a gente não conseguiu construir uma atmosfera, um espaço público, né, de direitos, de cidadania, que direitos humanos não podem ser pensados, né, como direitos, aquela frase clara, direitos dos humanos, direito de bandido, né, direitos humanos, para a nossa tragédia, nessa espiral de violência que a sociedade brasileira entrou nas últimas décadas, acabou associando direitos humanos como uma certa forma de enfraquecer a atuação policial, como uma certa forma de ter uma política de segurança que não dá conta da criminalidade. Quando isso é falso, né, isso pelo contrário. A gente está vendo no Brasil de hoje que, acima de tudo, nós precisamos defender a vida. Né? No Brasil de hoje, a gente precisa defender o respeito aos direitos mais elementares de cidadania de todos. E isso realmente a gente fracassou nas últimas décadas em conseguir construir uma sociedade e que isso fosse um elemento comum, né? Uma bandeira que fosse comum a todos. Vou terminar minha fala aqui. O Lucas Pedretti, que é um dos autores do livro, que também fala sobre ditadura, o Lucas Pedretti fez uma provocação há um tempo atrás no Twitter, muito bacana, dá para achar esse fio no Twitter aí, de que o debate sobre ditadura militar ele ficou muito restrito, né? A nossa releitura sobre a ditadura militar a um confronto entre forças políticas de governo e oposição. E a oposição ela podia ser armada ou oposição permitida, consentida, quando, na verdade, a ditadura foi muito mais ampla do que isso. Né? E daí a provocação. Existia uma ideia do entulho autoritário
né, que é da pós-ditadura, e que esse entulho autoritário ele se mostrava na lei, em algumas instituições próprias da ditadura, e que essas instituições elas foram sendo desmontadas, elas foram sendo, tanto as leis, algumas leis, Lei de Segurança Nacional caiu agora há pouco, né, em 2021. A Comissão Nacional da Verdade levou, só foi instituída em 2011. Né? Então, assim, é muito tempo que a gente levou para avançar um pouquinho que fosse na discussão sobre o que é ditadura. E esse entulho autoritário, a gente não conseguiu mexer nele o suficiente, e aí a provocação desse artigo é de que ele foi jogado nas favelas. Gisele, eu passo para você agora. Esta é a tua praia, não vou entrar aí nessa fala. Obrigado aí a todos e todas que me ouviram. A gente continua no debate. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, né, para quem ouvir depois. Primeiro, só tenho a agradecer, principalmente ao Mário, que, enfim, até a escrita está lá super respeitosa, né, nas palavras, nos conceitos. Ao Rafael também pelo convite. Bom estar aqui com a André e a Tânia também, quero ouvi-las e ouvi-la daqui a pouco. E muito bom, né, essa introdução que o Mário trouxe, falando sobre esse período e colocando que as favelas, historicamente, elas sofrem com a criminalização, com a marginalização desde o seu surgimento, né? Então, essa população já é marginalizada, criminalizada e violentada desde sempre, né? Independente dos governos, essa população é sempre considerada como minoria, como criminosa, como aquela que deve ser afastada, né? E criam leis para impedir qualquer tipo de liberdade a esse território, mas também, como o Mário colocou, né? Não só o território, mas para impedir o direito à vida. Eu acho que ele termina colocando sobre o direito à vida, que é fundamental, está na Constituição, né? O direito. É universal esse direito humano à vida, mas digo que com toda certeza e com toda a garantia de que esse direito, principalmente esse direito nós, população de favelas, principalmente a população negra, não tem esse direito. No Rio, no Brasil, não temos, né, ainda o direito à vida. E tudo que cerca essa vida dessa população negra, dessa população favelada, periférica, também é feita para criminalizar e violentar, né? A gente tem uma mídia que criminaliza a favela todos os dias, né? Trata a gente com muitos estereótipos. Assim como a gente tem governos, e o artigo no livro fala muito sobre a chegada de Sérgio Cabral, fala muito também sobre Eduardo Paes, né? Nosso atual prefeito, Deus me livre, misericórdia. Nossa, eu odeio Eduardo Paes. Ele sabe disso. Eu já falei isso para ele. E todo dia perturbo ele nas mídias também. Porque ele carrega no seu histórico, né? Assim como prefeituras passadas, né? No início lá das favelas ou nas décadas de 1970, por aí, ele carrega também, né, nesse momento atual, um grande histórico de um dos prefeitos que mais removeu na história do Rio de Janeiro. O artigo coloca, né, foram 22 mil famílias removidas de suas casas dentro de favelas e periferias do Rio. Aproximadamente 77 mil pessoas, né, 22 famílias em 77 mil pessoas removidas de pelo menos aproximadamente 50 favelas. E isso agora, né? E aí o Rio de Janeiro vai lá, né? O município vai lá e coloca esse cara de novo como prefeito. Enfim, isso ainda não digeri isso até hoje. Mas além da questão das remoções, das leis, há também a criminalização por meio da segurança pública, né? Segurança pública para o asfalto, para a população branca, e militarização da vida para os negros, para o território periférico e favelado. Hoje,
avançando no debate, eu venho separando assim, né? Antes eu dizia que ninguém tem segurança pública, mas o Leblon tem segurança pública, né? Ninguém é assassinado lá, né? Lá o policial dá até boa tarde, né? Não vai revistar. Revista, sim, o corpo negro que vai passar por ali para subir para a Rocinha, né? O periférico favelado que vai subir ali para morar na Rocinha. Mas não vai matar um playboy da PUC, que bom, né? Porque a gente não quer que ninguém seja assassinado, né? A gente quer que aquele espelho de segurança pública funcione para as nossas populações. Eu estudei na PUC e o policial dava boa tarde, eu ficava super nervosa. Meu Deus, ele descobriu que eu moro na favela, o que será que ele quer? Enfim, e isso é uma forma de tratamento que eu não vejo na favela, né? A gente não vê historicamente na favela. E leis utilizadas na ditadura militar, esse livro traz também esse recorte, né, assim como o artigo da ditadura ontem e hoje, né, porque a ditadura nunca acabou nesse território favelado e para a vida do favelado, primeiro porque a garantia de lei e ordem, ela ainda hoje, na dita democracia, ela ainda é utilizada nas favelas, né, principalmente, foi utilizada principalmente durante o período dos mega-eventos, Copa, Olimpíadas e todos os outros mega-eventos que tivemos nos últimos 10 anos, 15 anos, sei lá, né? Garantia de lei e ordem, o auto de resistência continua nas favelas, né? Em 2009, o número foi, enfim, enorme, e aí os autos de resistência sempre eles aumentam quando a Secretaria de Segurança Pública, que hoje não tem mais, foi extinta, queria colocar algum plano dentro das favelas de uma dita segurança pública, né? Antes das UPPs entrarem, em 2008, se não me engano, em 2007 também teve um grande aumento de autos de resistência. E aí, 2008, e aí isso não é à toa, é para justificar que o Rio de Janeiro está muito perigoso, criminosos estão andando pela cidade, precisamos ter uma criancinha aí. Precisamos matar os favelados nessa cidade perigosa, e aí se aumenta a incursão da polícia dentro da favela, né? Polícia militar, o nome já diz, né? Polícia militar, ou seja, não é uma polícia que vai proteger a gente, ela vai funcionar para proteger o patrimônio público, os governantes, os ricos, enfim. E aí, o auto de resistência, ela nasce na ditadura militar. Isso é algo que ainda existe hoje. E aí chegam as UPPs, está quase terminando a minha fala. E aí chegam as UPPs nas favelas. E já naquela época, 2007, 2008, e aí eu lembro que a UERJ fez parte desse plano, né? Que a gente ia lá, escrachava todo mundo, enfim, um horror. Batia na porta, brigava, dizendo que as UPPs já era uma grande falha, né? Não existe a ideia de não dar certo. O PP não deu certo depois de 10 anos de experimento. O PP já é um fracasso quando se tem um plano pensado a partir de uma política e de uma polícia militar para o território favelado, né? Quando se pensa um projeto para dizer que tem que pacificar esse lugar, né? Então, o PP já era algo que a gente criticava, né? E aí se colocam as UPPs em 44 favelas do Rio de Janeiro, o que a gente tem é só massacre e aumento do desaparecimento forçado. Tudo isso em meio às grandes remoções, tudo isso também em meio a construções de muros nas favelas. A Maré, favela em que eu moro, tem muros, e remoção, muro, criminalização, auto de resistência. E a Maré, para terminar minha fala, teve o Exército, né? Em 2014 e 2015, durante a Copa do Mundo. 2014 e 2015. E por que a Maré recebe o Exército e não a UPP? Porque eles colocavam a Maré como um grande local perigoso, né? Para variar, como bem disse o Mário, a ideia do corpo perigoso e do território perigoso, da casa perigosa, da fala perigosa, a cultura do favelado é perigosa, tudo isso que cerca a gente
a um plano, né, de criminalização e de marginalização. Então, todas as políticas existentes, quando existem para a favela, é a partir da ideia da remoção, da criminalização, da matança, do controle, do estereótipo pela mídia, da polícia, enfim. E aí se coloca exército na Maré, a ideia que esse local era muito perigoso. E o que a gente tem durante 1 ano e 5 meses era um total massacre. E aí o que eu coloquei anteriormente, que é a questão da garantia de lei e ordem na favela. E a gente viveu sob total proibição da cultura, né, do funk, do hip hop, teve remoção, com casas sendo cercadas por tanques de guerra, teve soldados circulando as 44 escolas da Maré, distribuindo a revista O Recrutinha, para as crianças montarem tanques de guerra. Isso é a psicologia também dentro desse debate, né? Fazer com que as crianças se acostumem com, montar esse brinquedo para se acostumar com o tanque de guerra que está na porta. E desde aquela época eu venho falando muito sobre isso, né? Que na minha história, enquanto jornalista, moradora de favela, pesquisadora, enfim, posso ter o que eu tiver, mas enquanto eu estiver nesse território, eu vou sofrer todas as violências. E na minha história de vida, eu tive um soldado para cada 55 moradores da Maré, mas olha isso, no meio de uma pandemia, eu não tive um médico para cada 55 moradores da Maré, né? E a Maré tem 140 mil moradores, imagina o número de soldados que tivemos durante 2014 e 2015. Então, escrever um livro como esse, a partir desses relatos, é muitíssimo importante, porque é brigar também dentro da academia, colocando um outro olhar, um outro planejamento de cidade, um outro projeto de cidade a partir de quem vive as violações, né? Do Estado, dos governos, da mídia, da polícia, e junto a pesquisadores que respeitam essa nossa linha de pensamento, que respeitam também o nosso olhar e a nossa escrita, que é muitíssimo importante, né? A gente está dentro de uma academia que muitas das vezes não dialoga com a nossa realidade, pelo contrário, estão até fazendo aí novos projetos para uma futura polícia para pacificar de novo as favelas, né? Enquanto a gente está aqui há anos denunciando isso. Mas, para terminar, só tenho a agradecer, colocar que a gente quer ter o mesmo planejamento urbano, ou até melhor, né? E mais de segurança pública, principalmente, assim como o Leblon tem, assim como a PUC, né? Em volta da PUC tem, assim como a Gávea tem, porque eu quero ter o meu direito à vida, um direito ainda não respeitado. Enfim, eu só tenho que agradecer por estar nessa publicação, para mim é uma honra e uma grande oportunidade também de estar indo além dos muros visíveis e invisíveis. É isso, muito obrigada. É isso. Bom, Mário, Gisele, super obrigado. Eu acho que a Gisele, enfim, coloca muito bem eu acho que a percepção muito clara que não cabe somente, né, a população de favela, enfim, como a Gisele colocou, de falar sobre a favela, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa escutar para a cidade, para a sociedade, enfim. Eu acho que talvez seria extremamente importante escutar o que Gisele tem a falar de planejamento urbano, sobre o Leblon, sobre, enfim, quando eu penso em tudo que aconteceu e se manifestou a quantidade de experiências relacionadas à Covid nas favelas do Rio, eu tenho a impressão que sairíamos muito melhor do que saímos hoje se a gente tivesse aprendido um pouco do que foi feito, e imaginando também que muito que aconteceu nas favelas, eu costumo falar sempre isso, não é só solidariedade, enfim, muito bem é também, mas é conhecimento, tem um conhecimento adquirido, uma experiência que produz realmente coisas extremamente importantes em várias dimensões, em cultura, em direito, enfim, etc. Né? Enfim, eu acho que cabe muito mais. Então, foi um grande prazer, e é sempre um grande prazer escutar a Gisele. A Gisele estudou na PUC, né? Enfim, talvez a PUC tem PUCs, né? Enfim, então aqui, especificamente nessa turma, todos os nossos alunos aqui, eles vêm de favela, vêm da Baixada, vêm de São Gonçalo, enfim.
vêm de tantos locais, pouquíssimos são da Gávea, quando são, eles são do Vidigal, da Parque da Cidade, etc. Então, mas é interessante essa troca e eu espero aí, pessoal, vocês estão aí, a gente vai escutar agora a Tânia e o André, que também tem tanta coisa extremamente interessante para partilhar, e eu espero que vocês formulem aí perguntas, enfim, se coloquem também a partir da experiência de vocês. Bom, eu passo para a Tânia e para o André, é um grande prazer aqui também recebê-los. Eu acho que vocês já há muito tempo, né, em Manguinhos, como pesquisadores, e o André especificamente como morador, tem uma produção de conhecimento, uma reflexão tão importante nessa favela. Enfim. E aí o artigo de vocês é Favelas, Direitos e Experiências Coletivas, Olhares sobre o PAC Manguinhos. Né? Enfim, então, a gente vai falar talvez de outras dimensões, mas talvez um pouco do mesmo enredo, né? Enfim, que o Mário e a Gisele colocaram por formas, perspectivas distintas, mas abordando o mesmo princípio, e muitos desses entulhos falados aqui certamente ficaram no PAC de Manguinhos também. Enfim, passo a palavra, agradeço muito a Tânia e ao André pela presença. Tânia, por favor. Boa noite, já está escuro, né? Boa noite para todos, para todas, né, amigos. Eu agradeço demais ao Rafael, ao Mário e ao Mauro, né, pelo convite do livro, pelo convite sempre, né, nós estamos sempre juntos nos esbarrando nas ampulhas aí da vida, nos congressos, nos eventos, conversando, e eu agradeço demais a parceria do André, que é um grande parceiro, né? E eu, na realidade, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma história desse texto, né? Porque esse texto ele tem uma história, ele não nasce só como um texto, ele nasce a partir de uma vivência que eu, com muito carinho, né, fui chamada a incorporar uma equipe e trabalho, então, daí, desde quando, André? Já não sei mais, faz muitos anos. Há uns 10 anos que eu venho trabalhando, vou e volto, e caio de novo nas comunidades de Manguinhos, né? Então, na realidade, eu esqueci, André, busca aí no nosso livro, naquele livro, neste, quando é que a gente começou, quer dizer, você veio no meio do caminho. Então você 2006, já com o edital Cidades Saudáveis. 2006. Eu vim diante dessa história. Você pode, né, fazer propaganda do livro aí também. Fazer. Eu fui buscá-lo por causa disso. Porque, na realidade, é o seguinte, esse texto que a gente está trabalhando agora, né, que veio nesse livro do Rafael, com muito carinho, ele tem uma história, né, grande, que foi desde um convite da Nízia, quando ela era diretora da Casa Oswaldo Cruz, para eu, que trabalho com história oral, vou falar um pouquinho sobre isso, trabalhasse com a história, né, fizesse, narrasse, construísse uma narrativa, uma trajetória histórica das comunidades de Manguinhos. Quem não conhece, a Fundação Oswaldo Cruz, que fica localizada na Avenida Brasil, aquele belíssimo castelo, cercado ali de um monte de laboratórios, institutos, maravilhoso. Aquele lugar é um lugar fantástico para se trabalhar, para se ver, para se observar e para se ficar orgulhoso. E em torno dele tem uma construção muito grande de moradias que data desde o início do século. Então, quando eu fui chamada então para coordenar um trabalho, eu e o Renato Gama Rosa, que é um arquiteto lá da Casa Oswaldo Cruz, para fazer então construir essa narrativa histórica sobre a ocupação desse território, que hoje deve ter, André, acho eu, que uns 60 mil pessoas, né? Já deve ter crescido bastante desde de quando eu comecei nesse trabalho. E aí nós fomos construindo, né? Então, nós desenhamos o projeto inicial baseado numa perspectiva de nós conhecermos a ocupação daquele espaço amplo, que era uma fazenda e que se transformou numa grande comunidade formada por grandes comunidades, né? Então, aquele espaço lá extremamente ocupado, ele passou por várias formas de ocupação diferenciada, é isso que a gente trabalha nesse livro, daqui a pouco eu mostro, né? Várias formas de ocupação por projetos e programas governamentais e por ocupação individual e ocupações coletivas, ocupações milicianas, ocupação armada, enfim, tem uma diversidade, é um mosaico, né, que eu acho que é muito próximo da Maré, eu acho que é muito próximo de várias outras favelas do Rio de Janeiro, né? Ela tem uma peculiaridade parecida com a Maré, que ela é plana,
né? Então, traz ali também algumas singularidades. Então, nós fomos estudando, né? E aí eu vou contar uma historinha, André, que é nossa, que no meio do trabalho desse livro, esse livro ele foi construído, não era só eu e o Renato, era junto com um outro laboratório territorial de Manguinhos, lá da Fundação, e que me trazia um grande desafio, que era incorporar 8 meninos, né, de 15 anos, 16 anos, que eram bolsistas, e mais alguns moradores. Então, era uma equipe imensa, né, que nós, então, trabalhamos para construir esta narrativa histórica. Então, era um aprendizado trabalhar com esses meninos, que não tinham formação em história nenhuma, não tinham formação, mal tinham formação, né, acadêmica, digamos assim, né? Tinha um outro tipo de formação, foi uma escola, aquilo ali foi uma escola de vida para mim, foi um aprendizado fantástico, né? E lá para as tantas eu esbarro com o André, quando eu estava já finalizando o livro e tinha que fazer umas fotos, né? A gente trabalhou com história oral, com depoimentos, com fotografias e com muito trabalho, muita investigação de documental. Tá? Entrevistei também pessoas da prefeitura, mas o grosso foram entrevistas com pessoas da comunidade. E lá, bastante encontros, barro com o André no meio da comunidade, buscando imagens que eu queria ainda fazer, e o André começa a conversar com essa, né, tranquilidade dele, mas eu percebi que tinha um fino trato ali acadêmico, digamos assim, desculpem. Era uma linguajar, né? Eu falei, menino, o que você está fazendo? O que você estuda? Ele, estou fazendo história na UFRJ. Eu falei, ele vai fazer mestrado comigo. Eu lembro dessa conversa muito. E vai fazer mestrado comigo. Ele, eu estou olhando e tal. E construímos, então, na verdade, esse texto ele tem uma história do livro de pesquisa e tem uma história de uma parceria e de uma amizade que eu espero perpetuar aí durante muito tempo, e de vez em quando a gente vai construir algum trabalho, algum estudo, né? Então, isso já constrói aí várias relações, né? Então, esse livro, que foi fruto desse primeiro trabalho, ele chama História de Pessoas e Lugares. Vou fazer aqui uma propagandazinha. Essa imagem foi feita por uma moradora. Era uma dessas jovens que trabalhou com a gente. Ela é uma desenhista, como vocês veem, amadora, maravilhosa. Ela fez esse quadro, tá? Né? Para a capa do livro. E o outro desafio do livro, que nós fizemos, a editora, foi colocar a quarta capa uma mensagem assinada pela Gleide Guimarães, que era uma moradora da comunidade. O editor quase me matou, Tânia, mas isso não é de praxe. Não é de praxe. Em geral, é um acadêmico, né? Uma pessoa de renome, mas ela é de renome. Ela é a Gleide é importantíssima na nossa história, né? Aqui da comunidade, importantíssima na história desse trabalho, e eu gostaria muito, e ele topou, né? De colocar a Gleide como quarta capa. Então, isso aqui é uma construção coletiva, para quem quiser, chama-se História de Pessoas e Lugares. Ele é da Fundação Oswaldo Cruz, ele tem esse nome exatamente porque é uma história de pessoas e dos lugares, né? E aí, como é que foi isso? Quer dizer, essa construção me permitiu, então, depois, construir alguns outros textos com o André, né? Sempre aprendendo, sempre imaginando perspectivas de interrogações e de perguntas e de questões, né, sobre o PAC, sobre a Covid. Nós já escrevemos um texto também sobre Covid na favela, que saiu há pouco tempo atrás, lá pela Fundação. E eu tenho sempre na minha meta acadêmica, trabalhar com história oral. Eu respeito demais a contemporaneidade e as falas, né, observando os deslocamentos de tempos, para mim é fundamental, certo? Quando você trabalha com depoimento, você trabalha com passado, com presente e com um futuro, né? Um futuro que é um futuro não como uma construção de algo que não vai acontecer, mas é um futuro de expectativas. É com essa perspectiva que eu trabalho no futuro, né? Quer dizer, o passado observado, o vivenciado, o presente vivenciado, e que se transforma em passado rapidamente, e num futuro de expectativas. Então, a gente fica trabalhando, né, passeando aí, para quem quiser referência, com François Hartog, com Conzelê, com Nohra, alguns atores que nos dão parâmetros acadêmicos, né, teórico-metodológicos, para pensar nesse alargamento que vai da base, para, então, a gente ouvir os nossos depoentes, não só ligando o gravador, mas ouvi-los
com atenção e respeito e com perspectiva de incorporação dessas narrativas para a construção, então, de uma narrativa maior. Essa palavra narrativa está mal usada hoje em dia, mas eu continuo gostando dela. Eu sempre usei e continuo gostando, né, pela perspectiva da história, apesar de ela estar sendo, hoje em dia, muito mal utilizada, para o bem e para o mal, mas eu vou usar para o bem. Então, essa construção narrativa, né, de traduzir, de pegar o depoimento oral e trazer para uma narrativa histórica de cunho acadêmico que se transforme num livro, que com certeza é um livro acadêmico, e que retrata, eu tenho certeza absoluta que, então, a partir desse livro, eu fui trabalhando a perspectiva de pensar que eu posso incorporar várias falas de diversos lugares e de onde essas pessoas estão vindo para conversar com a gente e nos contar histórias. Tá? Então, nessa perspectiva, que eu trabalhei desde o início do século, que aquela ocupação toda lá começou com a chegada da Fiocruz, a Fiocruz chegou e tinha gente, muito pouca gente, ela foi atraindo pessoas e também um espaço muito liberado em volta, e essa construção lá coletiva de pessoas, né, e de lugares construídos, foi nos permitindo olhar e chegarmos, então, em 2008, quando começa o compromisso do PAC, quando começa a ser assinado, digamos assim, um compromisso de um desenho de um PAC, um programa que é do governo do Lula, um programa de aceleração do crescimento, que teve, que eu não vou dizer que ele foi em vão, em hipótese alguma, tá? Em hipótese alguma, ele não acabou com isso a gente diz no livro, ele não conseguiu acabar com as vulnerabilidades, né, sociais, mas ele deu grandes pulos e grandes avanços, não podemos negar isso, tá? Ele teve como compromisso a construção de habitações, a urbanização de vias e de becos e a construção de equipamentos públicos. Algumas coisas foram feitas dessas construções, o André vai falar com a sua competência um pouco mais fina nessa observação e nessa participação. É muito interessante ter o André como parceiro, porque ele não só fez mestrado e doutorado, tem esse mérito enorme, continua na Fiocruz trabalhando e é um orador. Então, ele consegue trazer para a gente essa dupla, né? Assim como também a Gisele, essa dupla participação, a de militante, ele atua dentro da comunidade fortemente, continua atuando na fundação, né? Com toda esse vigor que ele traz acadêmico. Tá? Então, essa formação do PAC, né, que não conseguiu romper com essa vulnerabilidade, que marca a história desse território e de outros territórios, que ultrapassa a moradia e o espaço urbano. Né? Ultrapassa isso, essa vulnerabilidade ela é histórica, ela é inserida historicamente, ela é estrutural no Brasil, e a gente espera que a gente consiga cada vez mais brigar para ver se cortamos um pouco dessas amarras. Né? Então, essas narrativas que a gente então vai juntando e para tentar entender, a nossa perspectiva era sempre tentar entender nesse PAC o que deu certo, o que não deu certo, na nossa perspectiva, né? Quer dizer, pessoas que saíram, não tiveram de morar. Hoje eu passo lá, né, pouco, porque eu só fui lá depois da quarentena uma vez, mas passei e fiquei até assustada, que eu vi um desmoronamento quando eu saí de lá, quando nós fizemos essa pesquisa, eu e o André, né, de desmoronamento da casa das pessoas, e agora a construção, uma nova ocupação, pela interrupção do PAC, inclusive, uma nova ocupação diferenciada, e aí eu já digo, meu Deus, então isso aqui é um outro lugar, com certeza, se desenhou um outro lugar. Né? Então, eu queria passar, eu acho que eu só queria falar isso, dessa perspectiva. A minha perspectiva também é da construção de memória, né? Sempre olhando para a memória das pessoas, o que as pessoas constroem como memória e que nos dão como audição, como atenção para aquelas falas, daquelas vivências, daquelas transformações. Tá? Então, essa história que vem de Manguinhos... e uma coisa que eu queria falar, eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, não sou moradora de Manguinhos. Então, meu olhar, né, a gente respeita muito essa coisa do lugar de fala. Meu lugar de fala é um lugar de fala como pesquisadora da Fiocruz, atenta para a história, né, e aprendi muito com essa equipe que eu trabalhei nesse primeiro livro, com essa equipe, e continuo aprendendo com o André, com essas pessoas que me ensinam
o que é um outro lugar, que não é o lugar que eu moro, né? Mas que eu observo e atuo e respeito e, enfim, e faço reflexões. Junto, e por que a Fiocruz traz isso? Ela trouxe, inclusive, uma pessoa como o André, depois de acabar o doutorado, lá para dentro, para continuar pensando essa relação Fiocruz-comunidade, né? Que não foi só uma relação lá do início do século, e não é só uma relação de atenção primária em saúde, de jeito nenhum, e não é uma relação também de usar aquela comunidade como uma observação. Existem vários trabalhos, inúmeros trabalhos da Fiocruz naquelas comunidades, né? E existem vários trabalhos que estão observando aquela comunidade não como objeto, e sim como partícipes da história do Rio de Janeiro. Então, com todo respeito e carinho àquela comunidade, e agradeço, passo a palavra para o André, e depois estou aí aberta para vocês. Valeu! Valeu. Boa tarde, pessoal. Então, a todas, todos, enfim, uma boa tarde, já boa noite. Não, assim, eu começo assim né, pensando, né, seguindo um pouco a linha que Tânia traz da reflexão desse capítulo, né? Ele é uma espécie de entrecruzamento de diversas pesquisas, né? A gente teve a pesquisa, primeiramente, do próprio livro, né, que é um livro de história e memória das favelas que compõem o Complexo de Manguinhos. Na sequência, nós temos um projeto com a implementação da atenção básica e da Fiocruz assumindo a gestão a partir da sua fundação de apoio, que sob a nomenclatura do TEIAS, né, Território Integrado de Atenção à Saúde. Nesse momento, a gente tem um edital em que Tânia está num pós-doutoramento no IPUR e, curiosamente, continua suas reflexões sobre Manguinhos, e ali casa-se uma nova possibilidade de estudar essa questão na perspectiva da moradia, numa perspectiva, num olhar histórico, né, no tempo, né, como a moradia em Manguinhos, seus significados, seus sentidos vão ganhando, vão adquirindo, né, certa envergadura. Em algum momento, inclusive, a gente chegou até, hipoteticamente, numa hipótese, né, de trabalhar se no passado, né, o direito, né, a cidadania regulada se dava pela carteira de trabalho. A gente chegou a pensar, inclusive, que a cidadania naquele momento poderia se dar pela aquisição da casa própria ou da moradia, mesmo nas condições da favela, né? Isso com base em muitos depoimentos orais, mas é algo que a gente ainda não... Isso foi uma assertiva provisória que continua provisória, ainda não amadurecemos o suficiente. Mas eu acho que é bom citar aqui para entender o processo de pesquisa. Na sequência, a submissão de um projeto de um edital da FAPERJ, na qual a gente se debruça a estudar a participação social, e aí entra, né, casa com o meu projeto de investigação do doutorado, que era pensar Manguinhos, né, a partir da década de 1990, e suas ações coletivas em saúde, né? Eu não usei a categoria espaço cívico, mas tenho assumido essa categoria mais recentemente, né? Mas são os espaços de participação social, né? E espaços de participação social estes construídos institucionalmente pelo SUS, né? Sabemos aí, especialmente os alunos do serviço social sabem que o setor saúde tem um certo protagonismo no desenvolvimento da modelagem, né, de uma gestão participativa, né, do controle social, ainda que tenhamos ainda muitos desafios, né? Uma certa literatura aponta como de grande avanço, né? E, de fato, é importante revisitar e reconstruir esses espaços adequados aos nossos tempos e às nossas necessidades, mas também observando também os espaços não institucionalizados, né? E o meu grande argumento, e aí é um argumento que eu poderia dizer que paulatinamente a gente vê, quando a gente pega as bibliografias sobre favelas, a gente poderia agrupá-las entre aquelas que talvez algumas de cunho mais marxista, de um certo marxismo, né, que meio que tira o papel dos indivíduos, né, e meio tira o foco deles. Tem uma outra que dá ênfase nos indivíduos, talvez aí a partir dos anos 90, não sei,
temos aí a emergência aí das noções como capital social, então os indivíduos ganham força, né, nas narrativas, né, e tem aquelas que tentam trabalhar esses equilíbrios de forças, né, porque de fato Manguinhos é um conjunto de favelas, mas a gente tem que olhar Manguinhos dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro de um projeto que, como o Mário coloca, é um projeto de uma cidade capitalista altamente excludente. Aliás, quando a gente fala cidade capitalista e falar que não é excludente, para alguns poderia ser até uma contradição, né? E aí remeto-me à própria Gisele, quando fala da ditadura, né? Quando a gente, meio que no senso comum, pensa ditadura versus democracia, né? E aí a pergunta que eu faria aqui, né, já que a gente está numa aula, e certamente isso norteia, quando a gente olha os espaços de participação, olhamos lá atrás na pesquisa, né, durante o PAC, que democracia que queremos, né? Porque essa democracia liberal, assentada e altamente manipulada por grandes grupos de interesse, né? Vimos isso com a deposição, que já existe literatura acadêmica, não é uma opinião de tabloide, do golpe, né? Da ressignificação do sentido do golpe em torno da presidente eleita, né? Então, assim, isso no nível macro-institucional, né? Agora, se a gente for trabalhando nas camadas, a pergunta que eu faço é essa, né? Tá bom, é essa a democracia? Então, eu até brinco e vou parafrasear o Sérgio Arouca, né? Tem uma placa com uma citação dele no prédio da Escola Nacional de Saúde Pública que diz que o SUS é um projeto civilizatório. De fato, o SUS é uma ideia, não é uma legislação apenas, né? Mas é uma ideia de uma saúde que não está centrada no hospital e não está centrada no ato médico. É uma saúde que considera as capacidades de acesso ao emprego, renda, lazer, né, de respeito às questões de direitos humanos das mais variadas, né, de acesso à moradia saudável, né, e do convívio em ambientes não insalubres, por assim dizer, né? Então, assim, essa saúde, por sua vez, ela está no cerne de um projeto de democracia que, por vezes, é bom a gente evocar, né? É importante a gente tensionar isso, né? Então, nesse sentido do PAC, e aí eu acho que alguns aqui devem ter arregalado o olho, poxa, eles disseram que teve coisa boa do PAC, né? Porque a gente sempre... Mas o que a gente percebe é que e pegando a história da cidade do Rio de Janeiro, pegando as experiências de intervenção em favelas, é uma inovação a alocação de recursos destinados com os objetivos de saneamento da forma como foram colocados. É importante entender que o PAC ele tinha um componente municipal e estadual e que a execução na ponta, pelo menos nos grandes PACs, que foi Rocinha, Alemão e Manguinhos, foram conduzidos pelo governo estadual, em grande parte, e em algumas partes pelo governo municipal. São eles que conduziram as licitações, são eles que apresentaram os projetos. E aí me pergunto, no meio do caminho, né, o que foi que falhou? Eu não sei. Né, e cabe talvez essa indagação enquanto militante, talvez como historiador, não sei. Mas é importante a gente colocar isso, né, essa questão, né? Agora, um componente que fica, e aí fica muito, muito evidente no nosso artigo, em outros artigos produzidos, por exemplo, o Babá, né, o João Batista, né, do PSOL, ele fez o seu mestrado no IPU e investiga o Fórum de Manguinhos no momento do PAC. Ele, por exemplo, já indagava qual tipo de democracia de gestão participativa aquela obra teve. Porque uma das grandes questões na relação da favela com o poder público é essa verticalidade, esse autoritarismo, essa imposição, como se os moradores de favela não fossem sujeitos de direito ou, como bem colocado aqui, estivessem numa situação de excepcionalidade democrática e que fossem apáticos, né? Aliás, o Mário, nos seus trabalhos de formação, ele trabalha a ideia do estigma, né? E
né? E esse estigma ele é construído de diversas formas, e no sentido político principalmente, que isso fortalece uma ação paternalista, fortalece as ações de clientelismo, de troca de favores. Por exemplo, a gente falou aí das grandes remoções, tivemos parlamentares combativos, mas, por exemplo, as favelas do Rio de Janeiro teve o Claudinho da Academia, estou lembrando aqui, mas teve nesse momento, a gente teve o Eduardão de Manguinhos, tivemos Jorginho da SOS Complexo Alemão, todas em áreas, eu não vou nem citar da Zona Oeste, da áreas de milícia, todas em áreas em que tivemos remoção. E qual foi o papel desses vereadores, né? Então, assim, é engraçado como as engrenagens, né? Engraçado não, né? Mas eu vou trocar as minhas palavras, né? É curioso como essas engrenagens, essas relações de poder, nessa democracia que a gente está experimentando, né? Que é democracia liberal, como elas acabam por perpetuar a desigualdade e não, de forma alguma, ela trouxe mais acúmulo de capital na favela, né? Arrisco dizer, não está no nosso artigo de forma direta, mas quem tinha mais capital manteve-se com mais capital e os mais empobrecidos não conseguiram sair dessa situação. Essa é uma questão no nível da lupa local. Se a gente vai subindo, a gente vai percebendo isso. O bairro de Manguinhos continua, certamente, quando tivermos o censo, com indicadores muito baixos. Certamente manteremos o IDH ou qualquer outro índice muito aquém do que o desejável. Só para lembrar para vocês que nossa diferença de expectativa de vida para Bom Sucesso ou para o bairro do Meia, que são bairros relativamente próximos, chegam perto de 10 anos na expectativa de vida, né? Então não é pouco significativo esse tipo de tensão. Então eu sempre gosto de dizer, e aí só estou acompanhando aqui meu tempo, né, que Manguinhos passa, né, ele tem ele é um território construído por relações de poder e que nesse sentido ele nessas relações, né, ele acaba por sofrer por processos de permanente vulnerabilização, né? E aí vai desde a questão ambiental, política, social e econômica. Eu vi que no artigo de Mário Gisele também eles referenciam a associação de moradores / controle armado. E aí o que a gente percebeu no PAC foi uma potencialização da palavra do presidente da Associação de Moradores. Gosto muito de Helena Cavalcante, né, uma subunidade que esteve dentro do PAC de Manguinhos. Se criou espaços de mentira e espaços de verdade, né? Espaços de ficção, de participação, em que as pessoas iam para lá, apresentavam suas demandas, suas queixas, mas se elas não fossem colocadas lá na demanda do presidente ou dos presidentes, isso não avançava. Isso, pessoal, sem contar que a gente teve uma experiência importante, que foi a construção a partir de trabalhadores da Fiocruz, gente de muitos gabinetes, de partidos progressistas, se eu não me engano, a Comissão de Direitos Humanos esteve envolvida, que foi a montagem do Comitê de Acompanhamento de Obras do PAC, em que gostaríamos de ter não apenas a presença do poder público, do Poder Executivo Estadual, mas também do Ministério Público, do Tribunal de Contas, e que, de fato, os projetos pudessem ser conversados e negociados com a população. A linha férrea, por exemplo, e aí eu pretendo um dia, eu e Tânia, a gente pode... É um projeto para a gente escrever no futuro. Se a gente pega os relatos, até determinado momento, as pautas eram de combater a elevação da linha férrea. Como foi no Alemão com o teleférico, como foi na Rocinha também com relação lá ao arco, né? A gente prefere saneamento, no caso de Manguinhos, saneamento e habitação. E, de repente, isso para de ser mencionado nas reuniões. E aí qualquer um de nós aqui que pegarmos e jogarmos inauguração PAC Manguinhos 2008 no Google, bota lá no Google Imagens, você vai ver o presidente Lula com um monte de lideranças. Em determinado momento, mais da metade dessas lideranças, presidentes de associação, não estão mais nos seus cargos. Foram substituídos pelo crime organizado, aqui pelo
enfim, pelos varejistas do crime que operam aqui, comerciantes varejistas, mas que têm o controle territorial e que a gente não pode negar isso. Isso é um dado significativo, porque quando a gente vai falar de ação coletiva e de política pública, como construir políticas públicas participativas diante desse controle, desse domínio armado, né? Então, essa é uma questão que a gente não pretende responder no livro, mas é uma questão que tem que ser colocada para qualquer um que se pretenda, que se objetive investigar ações coletivas em favelas no Rio de Janeiro. E isso a gente está falando, e há diferenças entre favelas ocupadas, né, controladas por varejistas dessas facções tradicionais, dessas novos grupos que a gente atribui o termo milícia, né? Porque também não é a milícia, são as milícias, né? Esses, por sua vez, em alguns momentos entrecruzam com religiosidade e com a facção criminosa, transformando isso numa complexa teia em que eu, como docente de um curso na cooperação social, ouvi uma companheira da Maré, não, do Rio das Pedras, mencionar o seguinte: olha, aqui onde eu moro, para eu fazer um trabalho de reforço escolar gratuito, eu tenho que falar com a associação de moradores. Então, assim, é uma coisa complexa. Então, nesse sentido, esse tipo de intervenção do PAC, e aí, 2 minutos para fechar, vou encerrar então, né? Eu acho que tem que olhar. É importante olhar essa potência, mas essas são questões que precisam ser enfrentadas com seriedade, né? Eu brinco que, e aí eu ia trazer os pontos principais que a gente identificou, né? Alguns pontos, alguns a gente trabalha no livro, especialmente porque o livro a gente focou, e a gente teve alguns cortes aí do Rafael, etc., porque a gente focou nas falas, a partir das falas dos moradores, né? Porque tem um limite de páginas, né? A gente queria escrever mais. E aí tem algumas questões que são as temporalidades e urgências, né? Os moradores de favela estão necessitados de questões de resolutividade para ontem. Não dá para entrar em espaços de participação para algo que vai acontecer daqui a 10 anos. A racionalidade não é um imediatismo como crítica, é o imediatismo como necessidade de vida. Então, assim, existe também uma questão, uma desconfiança, que aí já foi bem colocado, em relação ao Estado. Tudo que vem do Estado, para que eu vou me envolver em algo que eu sei que não tem continuidade, que normalmente se sobrepõe, que normalmente não se sustenta, para participar e para entrar nesse espaço? Então, só essas duas questões que eu aponto aqui já dariam por si mesmo um grande debate de como ressignificar os espaços de participação nos territórios. E eu aposto, hein, uma dica que depois eu volto aí no comentário, eu acho que a gente precisa olhar para os territórios como espaços, nas relações de poder, como espaços de governança, e transformar essas governanças em governanças democráticas. Mas isso é para um outro debate. Obrigado aí e até os próximos comentários. Abração. André, muito bom. Eu acho. Obrigado pelos comentários. Eu coloco vocês assim um pouco também a par da dinâmica da aula, do programa até então. A gente fez até talvez há 1, 2 semanas atrás um pouco uma história das políticas de habitação no Rio de Janeiro, e a gente, a partir, né, dessa aula live, a gente ia trabalhar mais a perspectiva do trabalho social, né? E o que faria uma análise, enfim, estamos formando assistentes sociais, e muitos deles, normalmente na formação do serviço social, tem pouca discussão de cidade, né? Não é uma discussão, enfim, tem tantos outros campos de trabalho, e infelizmente eles vão tratar essas questões praticamente, depois os alunos aí vão, nos comentários, podem reforçar ou questionar, enfim, complementar o que eu estou falando, mas basicamente é a minha aula, né? Enfim, é um pouco o contato que eles têm com a discussão de cidade urbana, e muitas vezes eles vão estar como moradores e como profissionais, né? Tanto enfim, no Estado, ONGs, enfim, seja o que for que eles vão trabalhar, diretamente vinculados a justamente muitos dos pontos que vocês estão falando aqui, né? Então, o que eu lanço já um pouco a provocação aí para os alunos, quem tiver aí uma questão, eu vou lançar um primeiro questionamento e vou abrir talvez para 2 questões, 3 a gente faz um apanhado primeiro e depois a gente volta. Eu acho que um ponto que eu colocaria para vocês, acho que tanto na fala, né, dos 4, mas fechando sobretudo do André e da Gisele, eu estou fazendo um projeto que eu estou entrevistando gestores e técnicos que trabalharam em urbanização de favelas nos anos final dos 70, 80, até o Favela Bairro, né? E eu acho que, apesar de tudo, acho que tinha um projeto, enfim, societário, muitos desses técnicos, a figura do Brizola era uma figura muito importante nesse debate, né?
mas que muitas vezes era inserido num projeto mais amplo, né, societário. O que eu quis falar aqui que como pensar no processo, como o André colocou, de participação e de envolvimento, se muitas vezes as formas de intervenção do Estado ela é extremamente violenta, como a Gisele colocou claramente, e violenta também simbolicamente em outras dimensões, inclusive no plano da própria intervenção urbanística, né? Então a gente sabe que a gente coloca um trambolho na cabeça das pessoas, fingindo que a gente está escutando, que elas estão participando, e aí o que o André colocou não, o que vocês querem? Saneamento. Então tá bom, eu vou levantar a linha férrea. O que vocês querem? Saneamento. Então tá bom, eu vou botar um teleférico. Enfim, é palhaçada, é brincadeira, isso é sistemático, né? E como a gente começa a ver que, por parte da mobilização política, eu vi muitas situações no contexto aí do país, enfim, de maneira mais ampla do Estado também, muitas vezes quase que uma não vontade que o Estado intervenha, né? Seja ela qual for, né? Então, as intervenções do Estado elas têm que ser mínimas possível, mais pontuais, bom, está caindo alguma coisa aqui, enfim, mas qualquer tipo de projeto em grande escala que são necessários, né? Na maior parte das vezes é mais dor de cabeça para os moradores do que uma melhoria concreta e efetiva, né? Enfim, então o que eu estou querendo colocar, o que vocês acham em termos de mobilização política também, como construir discurso, debate, mobilização, porque a gente também tem que lutar por esses recursos, né? Enfim, a gente precisa de saneamento, a gente precisa, então, eu acho que talvez um ponto que o André colocou no final, essa lógica de governança que envolve tantos atores, né? Que envolve tantas... Porque o que a gente pode falar é o seguinte, é impossível, né? Não dá, enfim, tráfico, milícia, etc. Então, a gente não faz nada, né? E como a gente tem que... E que talvez um dos pontos também que a gente tem que lutar hoje é o próprio Estado, né? É a gente criar mecanismos, processos que a gente ganhe esse Estado, em parte, minimamente, para que a gente possa construir um projeto societário muito maior. Enfim, então, o lance, esse debate, eu acho que muitas vezes a gente começa a escutar outras propostas, né? Por exemplo, agora, a comunidade solidária, na Rocinha, que foi completamente abandonada, depois sai um edital enorme da FAPERJ só para a Rocinha. Enfim, o que é isso? O que está em jogo? Seria interessante depois escutar de vocês. Enfim, antes, eu não sei se tem alguém que gostaria de fazer, a gente podia fazer umas duas questões, aí depois eu lanço para vocês. Alguém gostaria de fazer um comentário? Assim, eu vou pedir para ser bem curtinho, porque a gente tem 20, 25 minutos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ou se não quiser, enfim, pode botar, escrever, talvez. Por exemplo, o João, que é funcionário da PUC, como moçambicano de nascimento, morado em Joanesburgo, no apartheid, fui colega de graduação da amiga Marielle. Genesia, Dailton, então, tantos outros. Qual é a marca da sociedade brasileira para vocês, pesquisadores desse tema? O Estado age sozinho? Ou esse ethos racista, misógino, preconceituoso, homofóbico e alures é uma marca dessa sociedade brasileira? Gente, mais alguém gostaria de fazer? Ótima. Pode escrever por aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou juntando. Eu já passo, alguém gostaria de fazer entre vocês quatro? Eu queria acrescentar uma coisa aqui na nossa... Vamos lá. Quem quiser, então, enquanto o pessoal está esquentando, enquanto eles estão esquentando, né? Quer dizer, eu acho que fica claro, em todas as falas aqui, né? Quer dizer, qual é a posição do Estado, a expectativa dos moradores, a expectativa de nós, cidadãos, né? E principalmente dos moradores dessas áreas impactadas, né? Com a postura do Estado, e, ao mesmo tempo, uma descrença. Uma descrença, a gente viu o tempo inteiro nas nossas entrevistas, né, das pessoas sempre com desconfiança do Estado. Já vimos tanta coisa, já passamos por tanta coisa, né? É claro que isso variava um pouco, né? Quer dizer, você tinha a proposta de remoção e de realocação, muita atenção, as pessoas que não tinham a menor ideia. Como é que pode? As pessoas não tinham a menor ideia do que ia acontecer com elas no dia seguinte. Se elas iam ser deslocadas do lugar que moravam. Não, eu estava achando legal, porque eu vou receber um dinheirinho, vou comprar em outro lugar, mas esse dinheirinho não vai sair tão cedo e outro lugar vai ficando mais caro. Então, uma falta de reconhecimento da cidadania que a gente vê clara e presente, né? Então, nesse ponto, o PAC, a gente já falou, não vou dizer que foi péssimo, fez algumas moradias, né? O próprio prédio onde o André mora, como o condomínio que o André mora hoje, foi uma construção do PAC. Mas será aí mediatizando, medindo
para lá e para cá, foi bom ou não foi bom? Será que a gente faz isso, esse exercício? Como é que a gente pode, de alguma maneira, cada um no seu lugar, né, pensar de que maneira que a gente pode atuar tentando mudar essa realidade? Que eu nem sei se a gente consegue mudar isso do jeito que, assim, que o Brasil já está fora do qualquer trilho, né? Então, mas de qualquer maneira, da gente ficar bastante preocupada. Nossas caminhadas, desde o primeiro livro e os textos aí que o André colocou, que a gente então fazia no primeiro, então a gente fez entrevistas, nem lembro mais, mas 60, uma coisa assim, eram muitas entrevistas, né? Muitas casas que a gente conversou. Quando a gente foi fazer, então, o trabalho do parque, que a gente lidava com pessoas completamente diferentes, umas senhoras chorando, muito tristes, eu vou me separar da minha vizinha, não sei nem se ela se separou da vizinha, não sei nem se a casa dela foi retirada, na medida em que tudo parou no meio do caminho, né? Parou, havia a saída dos esgotos, parou a casa que ia para baixo, aí ficaram casas demolidas e outras casas não demolidas, as pessoas vivendo com as casas demolidas do lado e os ratos caminhando. Foi um desarranjo naquela comunidade, um desarranjo que estava por trás, que sustentava aquilo ali, eram interesses políticos, né? Interesses muito fortes, financeiros, né? de dinheiro, de política, de poder. Era poder, política e dinheiro. São as três bases, né? Que fica claro para a gente, que estavam ali e que devem ter estado em várias comunidades e estar, né? Aqui na nossa realidade brasileira. E essas três bases se sustentam entre elas e o resto da comunidade, o resto da sociedade fica aí em cima, né? A construção da passarela, da elevação da via férrea, né? Foi um caminhão de dinheiro que foi para ali. E é isso que o André dizia, a gente queria o esgoto, saneamento básico. A gente atravessa a passarela por cima, né? A passarela, literalmente. Para que tem que levar a via férrea? O questionamento, essa elevação da via férrea já vinha com uma proposta antiga, alguém tirou Tinha dinheiro, o que faz aqui? Tira correndo aquela proposta. E a proposta vingou, e tirou dinheiro de um monte de lugar. Eu me sinto muitas vezes frágil de atuação. Como que nós, cidadãos, né, nós todos, podemos atuar nesse sentido? Né? A gente fez o possível, a gente fez o que a gente achava que podia ter feito, ouvir, escrever, divulgar, falar. E como é que a gente trabalha mais nisso? É uma questão. Ainda bem que tem um André lá dentro falando, gritando, esperneando. Gente, alguém gostaria de fazer uma pergunta e a gente passa de novo aí para vocês. Ninguém, gente? Vamos lá, gente. Coragem aí, levanta a mão. Outro Mário Brum, estou brincando. Identificar aí quem é, não sou eu, Como não. trabalhadora de Manguinhos, não me conformo com aquela via férrea, principalmente quando ficamos sem água na escola. E aí, gente? Deixa eu fazer uma provocação para o André, que ele gosta de falar de uma coisa, que é a cultura da não participação. Eu acho que essa é quente, André. De como é que as pessoas não participam lá na comunidade. Eu vou te passar, André, e já falo. Eu gostaria de saber o que vocês já acham sobre... Depois Paulo, você me explica aqui, o Plano Municipal de Saneamento Básico e o fato de muitos prefeitos não utilizar essa verba só pelo simples fato de não fazer o levantamento necessário para ser votado e liberado pela Câmara dos Vereadores. Vamos lá, André. Depois eu passo para o Mário e Gisele e vamos ver se chegam mais alguns. Não, perfeito. Eu vou falar rápido, mas primeira questão, eu fiz um merchan aqui também, aproveitando aqui do lado, e queria convidar aí a todas, né, eu já falei com o Mário, etc., a Tânia também está sabendo, eu, pela Cooperação Social da Presidência, que é onde eu trabalho hoje, né, Presidência da Fiocruz, junto com o SEASME, junto com a Casa Viva Rede CCAP da Maré e com a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, estamos organizando a primeira jornada Favelados Universitários. Essa jornada ela tem o foco, o objetivo de que os estudantes, os pesquisadores de favela e de periferia, como você bem colocou, então é todo mundo aqui, possam apresentar os seus trabalhos. E aí, pessoal, os seus trabalhos de iniciação científica ao nível do pós-doutorado. A gente dividiu os grupos temáticos em grandes temas, porque não dá para ser disciplinar,
É uma primeira experiência, mas é uma primeira experiência que, no campo da justificativa e do argumento, já obtivemos orçamento da FAPERJ para o ano de 2022, então temos garantido a segunda edição. Vamos dar certificado, no sentido Fiocruz e UFRJ, com comissão científica, então vale para efeitos de Lattes, para efeitos de hora hike, para quem aí precisa, e principalmente, né, assim, eu acho que é um lugar da gente ter trocas, né, de fortalecermos enquanto estudantes de periferia e favela e demonstrarmos, aí temos uma ação política em torno de da universidade pública, gratuita, mas que nos acolha, né? Nos acolha e nos receba bem, inclusive para a nossa permanência em qualquer nível de acesso, desde a iniciação científica, extensão, até a pós-graduação. Aliás, Jean Willis vai abrir nosso evento, vai trazer uma fala sobre democracia, o cenário nacional, e, por encerramento, o professor Fernando Haddad, ex-ministro da Educação. Então, assim, acho que vai ser bastante bacana, mas será muito melhor com o trabalho de vocês. Quanto a essa coisa da... Aliás, o nosso amigo João já deu a resposta, né? Ele deu 2 respostas, né? Certamente é esse etnos. Nós somos uma sociedade altamente racista, misógina, preconceituosa, homofóbica. A gente precisa construir narrativas antirracistas, antissexistas e por assim vai, né? É um trabalho difícil porque nas entrelinhas da reprodução de poder e da produção de discursos e narrativas, às vezes no mau sentido, isso acaba ocorrendo. Então é importante a gente problematizar isso, mas eu acho que é isso. Com relação a essa suposta cultura da não participação, eu vou fazer referência ao Putnam, né, do capital social, né, que ele fala muito que o capital social é um círculo virtuoso, né, em que as pessoas participam com base em confiança, solidariedade, e o círculo vicioso, né, que é esse, da não participação, da não aderência. Agora, isso é construído, pessoal, isso é construído historicamente. Existem muitas insurgências nas favelas, e aí, sem querer entrar nesse detalhe, nesse debate de capital social, porque eu também tenho limites conceituais ao uso dessa categoria, eu digo o seguinte, é a formação na ação. Então, acho que eu tenho um certo olhar que eu acredito, muitas das vezes agora na pandemia, né, nós por nós, eu acredito que os movimentos populares, os coletivos, devem continuar se organizando, porque a formação política não se dá por curso, não se dá né, entendeu? Ela se dá na ação, no dia a dia, no cotidiano. E essa formação política é que vai nos dar um etnos de participação cívica capaz de, talvez, impactar com mais severidade o que está aí colocado. E aí também não é descartarmos o caminho eleitoral. Eu sempre brinco porque existem companheiros aí de uma posição, muitas das vezes, anarco, com todo respeito, desistiram das eleições, mas, assim, se a gente não disputar isso, a gente não sobrevive. Eu brinco que disputar eleições e falar questões eleitorais é defender a maca para chegar no hospital. Você sofreu um acidente na rua, você precisa da maca. Você não precisa viver da maca, mas você precisa dela para chegar até o hospital. Lá no hospital, você vai ter o seu tratamento e vai sair de lá. Então, eu brinco que esse viés eleitoral, da forma como ele é colocado hoje, porque senão, pessoal, a gente entrega isso nas mãos de quem está fazendo política. E aí, política com P minúsculo. Especialmente, eu não vou problematizar aqui, porque senão isso dá pano para manga, mas o Mário sabe, eu estou com interesse especial nos grupos evangélicos neopentecostais. Esses estão todo domingo falando e fazendo comentários sobre política em todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, desconstruir certos valores, desconstruir certos procedimentos, eu acho que vai demandar também chegar junto com essa galera ou, de alguma forma, criar elementos capazes de criar dialética, porque o diálogo é dialética, porque eles estão ali pelo menos uma vez na semana e trazendo elementos, e principalmente, né, pessoal, o líder religioso é aquele que te coloca em contato com a divindade, com o espiritual, com o sagrado. Isso é muito forte. Isso é muito forte, especialmente se a gente lembrar do Vitor Valla, um dos últimos escritos antes dele falecer, que ele falava exatamente sobre isso. É um espaço de acolhimento, né? O que a saúde não faz, o sistema de saúde não faz, as igrejas estão fazendo, estão acolhendo no nível do corpo, estão te abraçando, estão te ouvindo, estão te valorizando. Então, nesse sentido, é importante ter essa dimensão
que não é nada subjetiva, é muito objetiva, de como trabalhar isso. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu não vou me alongar não para a gente rodar. Vamos passar. Gisele e Mário, vocês querem? Quer começar, Gisele? Pode falar primeiro. Tá. Gente, vou ser muito sucinto, então, pelo tempo, e aí eu vou puxar a brasa para a sardinha da história, tá? Mas acho que é para isso que serve realmente o estudo da história, né? O André já apontou nesse sentido. As coisas não vieram do nada, né? Toda essa estrutura do Estado, esse modo de agir, ele tem uma história, né? Está ancorado, acho que, em duas coisas. Estou respondendo a do João e a do Paulo diretamente. A do Paulo é muito específica, realmente não sei especificamente sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, não tenho muito conhecimento, mas, de um certo modo, a maneira do Estado atuar, sempre sob um viés técnico, né, ela tem raízes lá também, desde o século XIX, né, na construção, desde a independência do Brasil, desde que o Brasil se formou, de que o destino da nação tem que estar na mão de uma elite ilustrada, letrada, branca, que vai conduzir esse bando de gente mestiça, negra, selvagem, ignorante, e que sabe o que é melhor para esse povo, né? O componente racial, o componente racista da nossa sociedade, ele é fundamental para que, por exemplo, se façam obras no Alemão, em Manguinhos, na Maré, sem consultar, de fato, os moradores. O que vocês querem? O que vocês precisam? Qual é a demanda de vocês? Né? E por isso também é uma sociedade estruturada, né? É claro, e aí eu faço a deixa para a Gisele, é claro, a Gisele falou, pô, no Leblon isso não acontece, né? É uma sociedade onde, quando uma menina morre dentro da escola, com a camisa da escola, de um tiro, não interessa de onde partiu o tiro, ou quando o menino que está andando na maré está indo para a escola e o caveirão atira, era para cair o secretário de segurança, era para cair o governador, era para cair o presidente, né? E é uma sociedade que naturalizou isso daí, né? Porque esse componente racista, ele é parte fundamental da nossa estrutura social e do nosso pensamento, né? Então, rapidamente respondendo as duas questões, que é isso, é claro que a gente podia conversar muito mais sobre isso aqui, mas é de atribuir a uma elite, né? E isso tem história. E é o outro componente. E claro que tudo isso também tem muita negociata por trás, né? Não é só um simbólico imaginário, né? Fazendo uma propaganda aqui novamente, eu e o Rafael estamos escrevendo um artigo sobre o Porto, né? Ao mesmo tempo que todas aquelas obras ali de modernização do Rio de Janeiro, a abertura da Avenida Rio Branco, do Cais do Porto, né? Eram obras que foram postas nas mãos de firmas de engenharia, onde os principais engenheiros e donos das firmas de engenharia eram autoridades que estavam trabalhando com a República. Então, e a expansão urbana do Rio de Janeiro é guiada por essas pessoas, né? Então, tudo anda muito, muito junto. Ganha-se dinheiro e se constrói uma sociedade onde quem manda e quem sabe o que é melhor somos nós, a elite branca esclarecida. Passo para a Gisele. Eu só tenho a concordar nessas colocações, né? Uma cidade, eu venho escrevendo muito sobre a militarização a nível internacional, né? Eu estive na Palestina, eu estive em Joanesburgo e vi, não é igual, mas tem muitas semelhanças, né, nas divisões aí raciais, nas divisões territoriais, tratamento e direitos. E eu venho escrevendo muito sobre isso também nos últimos anos. Sobre as empresas que militarizam junto aos estados, governo, enfim, para controlar nossas vidas. A UPP era um projeto disso, assim como o Exército, assim como o primeiro caveirão veio da apartheid da África do Sul, os novos caveirões utilizados no Rio vêm da política de apartheid da Palestina. Então, nada está desconectado quando a gente fala de capitalismo e quando a gente fala de racismo, né? Eles querem manter o que tem. Para manter o que tem, eles precisam. O racismo para eles é uma regra, né? A pobreza, o empobrecimento da população de seus territórios é uma regra, o controle é uma regra, a remoção é uma regra.
Não oferecer para a gente acesso é uma regra. Manter a gente onde a gente está e piorar cada vez mais, criminalizar a gente é uma regra. Então, não está desconectado da política. A política está aí para, de novo, tá na mão de uma minoria. Eles sim são uma minoria branca e rica, né? E eu sou super anarquista, André, super anarquista. Tipo, preto e vermelho total. Mas eu trabalho, por exemplo, na LERJ, né? Não tem empregos para anarquistas no mundo, então a gente tem que fazer isso, né? Fazer o quê? Mas fora da LERJ, enfim, estou aqui fazendo esses trabalhos coletivos, assim como você faz no seu território, que é extremamente importante, de diálogo também com os governos. Não dá para desconectar isso, né? Afinal, na favela a gente não tem nada, não dá para a gente não participar de audiências públicas, não dá para a gente também protestar, não deixar de protestar e jogar lá os negocinhos lá nas janelas da LERJ, né? Não dá, então vamos trabalhar todos os níveis aí de mobilização. E o que eu acredito, para terminar a fala, é na coletividade, na autonomia popular. A favela se organiza, dizem que a gente não se organiza, né? Mas é na pandemia que nascem inúmeros coletivos a partir de mídias comunitárias. Aqui na Maré a gente tem a Frente de Mobilização da Maré, que eu participo, né? Toda a mobilização a gente fez pelas redes sociais, nas ruas da favela, alertando a população sobre a questão da OMS numa linguagem adequada para a favela, né? Não basta dizer que tem que lavar a mão, é preciso garantir o direito à água, a gente não tem, né? Não basta dizer deixa a janela aberta e arejada, casa arejada, não tem casa, não tem janela, a Rocinha está aí para provar que é uma favela que, enfim, sofre com problemas habitacionais que nem janela tem, né? Tem tuberculose. Então, acredito muito nessa coletividade, eu acredito que pode ter conexão com aqueles que governam, mas podemos também fazer aquilo que é nosso, porque muitas das vezes eles estão aí, não querem dar ouvido a gente porque eles estão mantendo as suas próprias estruturas, né? É basicamente isso que eu tinha para falar, e mais uma vez, muito obrigada, tá? Adorei o papo aqui com a Tânia, André e Mário, achei super. Obrigado, gente. Eu acho que isso, enfim, fechando, acho que o que a Gisele colocou em termos de conhecimento pela Covid, a gente vai ver desde design, comunicadores sociais, enfim, até conhecimentos epidemiológicos, gestores de recursos escassos, enfim. Então, eu acho que a Marise coloca muito isso, né? Esse conhecimento construído em situações limites, que é algo que não vem com a Covid, mas é um conhecimento adquirido e que seria importante escutarmos, que tem muito a falar para a nossa sociedade. Enfim, não teve mais nenhuma pergunta, já são 15 para as 7. Eu passaria rapidamente, 1 minuto, 2 minutos, caso vocês queiram fechar, alguém fazer as últimas palavras e a gente fecha aí. Então, Ou fazer não, o último convite também, não é? propaganda, e vamos lá. Não é? É isso. Tem um bar aqui, não, mentira, brincadeira, hein, pessoal? Mas assim, não, queria agradecer Rafael, Mário, aí, pelo convite. O Mauro não está aqui, né? Pelo menos eu não vi, mas enfim, agradecer aí o convite de ter participado, Gisele, também pela troca, aos que participaram aqui, que eu não conheço todo mundo, evidentemente. Queria só deixar uma outra dica, a Tânia nem está fazendo esse merchan, mas é o último merchan, sobre esse debate, Cidade Política Pública, é esse livro aqui, ó, Cidades Saudáveis, alguns olhares sobre o tema. Se eu não me engano, assim como o livro de Pessoas e Lugares, que está no Cielo Books, da Fiocruz, eu acho que esse daqui também está lá. Então, são livros acessíveis, né? E que tem um debate interessante de pensar a política pública, porque é algo que a OMS já defende há algum tempo, mas não é a OMS apenas, ela foi forçada, né? Forçada não, né? Ela foi negociada a adotar esse lema, né? De tentar
colocar a saúde pública em todas as políticas, né? A partir de uma experiência canadense, de outros espaços aí no mundo, com muita contribuição da medicina social latino-americana e da própria formulação da saúde coletiva brasileira. Então, acho que vale a pena acessar. E deixei o meu contato, quem quiser trocar depois alguma coisa, alguma ideia, algum material. Por exemplo, a gente falou de trabalho social, fui coordenador do trabalho social aqui em Manguinhos durante alguns anos, então, assim, tenho trocas, assim, tenho espaço. Nunca escrevi sobre isso, inclusive. Acho que é um momento, inclusive, de fazer uma reflexão sobre essa minha implicação e imbricação no momento em que trabalhei no social do PAC. É isso, pessoal. Boa noite aí e sigamos. Deixa eu falar sobre esse livro. Esse livro eu organizei com mais duas companheiras de trabalho, né? Que aí tem uma interrogação, a gente pergunta, cidades saudáveis, porque é uma concepção de que é possível construir uma cidade saudável. Quer dizer, a concepção de cidade, ela traz junto com ela essa possibilidade de ser saudável, e por isso nós fizemos essa interrogação. Tem vários textos de diversas posturas, de diversos olhares, ele é bem legal. Esse ganhou até um prêmio. Como é que chama? Oh, meu Deus! Da Associação de Livros Universitários. Enfim, esqueci o nome do prêmio, que era o nosso Oscar. Mas, enfim, então, eu acho interessante, esse livro traz esse questionamento sobre que cidades são essas que a gente está construindo, que é possível construir, como é que se construiu historicamente, né? Nós fizemos um recortezinho de cidade. Lá, quando a gente olha para Manguinhos, não acha que aquilo ali, se a gente olhar um pedacinho, é igual para todo lugar. Não é isso, não. Né? Cada lugar tem a sua história, tem as suas demandas, tem as suas articulações. Tá? O que dá para a gente olhar para um PAC e ver as singularidades, e, no geral, foi isso que a gente fez por aí. Né? Olhando agora, a construção, quando foi Gisele que falou, que é intencional. Né? Quer dizer, a construção do Estado autoritário, o Bolsonaro agora, é uma construção completamente intencional. Faz parte dessa visão, né, fascista, né, de cunho nazista, que nós temos aqui no Brasil agora, uma coisa absurda, que é uma construção de Estado, que não estava lá presente naquele momento tão claramente, mas ela só foi possível porque ela tem uma raiz autoritária na nossa sociedade, né? Sociedade que permitiu e que permite que nós tenhamos agora 600 mil pessoas mortas, e que virou uma coisa normal. Virou normal, acrescenta mais 10 mil, acrescenta mais 20 mil, e aí vai passando 2 anos, né? E o presidente fala o que quer, o Guedes tem o seu paraíso fiscal, e fica assim, é assim mesmo, sempre roubaram, né? Porque existe toda uma intenção de que a população tenha essa falta de esclarecimento, que tem essa ignorância, né? A ignorância construída. A ignorância construída facilita que esse tipo de gente seja alçada a um governo, como é o que a gente está vivendo agora, que a gente vai ter que ver o que nós vamos fazer para sair desse encalacrado aí, né? Quer dizer, retomar e fazer os 600 mil viverem de novo é impossível, né? Eu até gosto de, sempre quando eu falo assim, qualquer coisa mais em público, de me solidarizar com todas as pessoas que, acho que faleceram, que não vão nos ouvir necessariamente, mas os que ficaram, né? E que estão padecendo com esse martírio que nós estamos vivendo. E que, ao mesmo tempo, Gisele chamou atenção, ou alguém chamou atenção, eu sou faladeira, né? Que a pandemia, ela, de certa forma, ela nos deparou com outra forma. A gente está aqui fazendo uma mesa redonda que faríamos na PUC, ou na UFRJ, ou em algum outro lugar, na Fiocruz, né? E a gente está fazendo aqui online, aqui, de repente, trazendo mais pessoas, não sei, mas, ao mesmo tempo, tem uma raiz de solidariedade que nasceu aí por conta de tentar dar conta dessa pandemia, de tentar alimentar as pessoas, né? E que, claro, que não resolveu o problema como um todo, mas nasceram alguns cunhos associativistas, né? Que aglutinam pessoas num sentido de ajudar uns aos outros, né? Uma solidariedade que estava, de repente, adormecida e que nasceu aí. E vamos ver que futuro que a gente tem aí pela frente, nesse panorama horroroso que a gente está se vendo. Mas foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada. Vou passar para o Mário e para a Gisele, mas fica da minha dica, a gente tinha que fazer um ato político, né, de luto,
para os 600 mil, né? Eu acho que isso seria um dia de luto nacional, algo muito marcante, que as pessoas saíssem com as fotos dos seus entes queridos. Enfim, tem famílias com 5, 10, 15, eu conheço mais de 15 pessoas que morreram de Covid. Eu acho que seria importante, marcaria, né, claramente. Mário, Gisele, vocês querem fechar eu acho que vai algo? ter. Eu acho que, assim, aproveitar esse gancho aí, eu acho que existe a VICO, a Associação das Vítimas e Familiares da Covid, que já... o trauma, de fato, é uma categoria muito forte, né? Então, acho que a gente retoma, cabe a nós agora nos organizarmos para encontrar essas pontas soltas, né? O que foi a não construção de uma democracia de verdade, pós-ditadura, uma democracia plena para todos, junto com a necessidade de repensar o valor da vida e da dignidade humana no Brasil do futuro, né? Estamos fazendo 200 anos ano que vem, né? Como país independente, como nação, né? Não dá para ser uma nação de homens brancos, héteros do Sudeste, né? Samba da Mangueira 2019, Brasil chegou a vez de ouvir Armaria, Armair, Marielles e Malês. Passo para o Gisele. Marcar lugares de memória que não seja política de Estado nesse sentido, que a gente Exatamente. construa perfeitamente. Gisele, você fecha tudo para a gente. É isso, só agradecer mais uma vez. Temos que disputar a memória, né? Primeiro descobrir as nossas memórias, porque a gente ainda não tem, né? Fazê-la e distribuir, né? Disseminar. E eu acho que a comunicação comunitária está aí para mostrar o quanto ela resiste fazendo isso, mas também os professores em salas de aula, o jornalismo comunitário, enfim, os pré-vestibulares, tem muita resistência na favela, tem muita organização autônoma, tem muita comunicação popular, organização popular que ninguém vê, mas a gente está aí construindo dia a dia e fiquemos aí com essa lista enorme de livros que foram sugeridos aí, eu vou procurar também para ler. E, novamente, só agradecer, né? Dizer que favela vive e resiste e vamos aí enfrentar esses momentos aí que não estão sendo fáceis, mas lutemos pelas nossas vidas de forma coletiva. Enquanto não temos o direito pleno a ele, cedido pelo Estado, a gente luta coletivamente. É isso. Obrigada. Para vocês aí. Obrigado, gente. Pessoal. Um abraço a Obrigado. todos aí. Tchau, tchau.